de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Então eu também falo boa noite para todo mundo e da minha felicidade tremenda de estar de volta a essa casa, que vamos falar de felicidade, que a nossa amiga já na prece, como chama a moça que fez a prece? A Marcele lembrou bem, que é destino e é conquista, é caminho de todos nós o alcance dessa felicidade. E o Haroldo Dutra Dias costuma falar, quando encontra as nossas casas cheias de encarnados e desencarnados, lembrar o Chico Xavier e falar que isso é o nosso desejo do encontro com o Cristo. Daí, nós que estamos desejosos de nos encontrar com o Cristo, sabemos que o encontro com Ele é esta conquista, esse encontro com a felicidade. E é a reflexão que nós vamos buscar nesta noite. Mas antes, lembrando que é comum nós apresentarmos a nossa felicidade nos meios sociais, né? Nas redes sociais. Vira e mexe, a gente dá notícia da nossa felicidade ali. Há pouco tempo eu ia tirar uma foto e ia mandar para o meu irmão falando, eu estava lavando roupa, estava no tanque lavando roupa. E aí eu falei para minha filha assim, filha, manda uma foto para o tio falando que eu estou lavando roupa. Porque a mudança de Juiz de Fora e depois a mudança de Cabo Frio me deixou assim, um vazio muito grande. Porque nós somos espíritas, conhecemos a doutrina, mas é um processo que se inicia aqui. A gente compreende. E aí ele leva um tempo de amadurecimento para que chegue aqui no coração. E depois, envolvidos desses sentimentos, que saia nas nossas ações. Então, chegando ao Rio de Janeiro, muito saudosa da minha cidade de Juiz de Fora e principalmente daqui de Cabo Frio, né? Tinha noites que mesmo orando, me envolvendo das leituras, eu tinha dificuldade de dormir. Até que um dia eu encontrei um grupo, a verdade eu vi esse grupo de pessoas correndo pela rua de Jacarepaguá e falava assim, amanhã eu vou procurá-los, amanhã eu vou procurá-los, amanhã eu vou procurá-los. E levou 8 meses até que eu fosse a esse grupo e falasse assim, como é que eu faço para correr com vocês, né? E comecei a correr na rua do bairro. E a coisa foi tão gostosa que eu acabei me enfiando nesse mundo de corredores, de ciclistas, de nadadores, né? E quando aparecem algumas fotos da gente minhas, lá no tal do Facebook, comumente são as fotos de corrida, de triatlon. E meu irmão perguntou para mim assim, minha irmã, mas você não põe foto da sua família? Falei, porque quando eu coloco... Aí ele disse assim, você está com algum problema familiar? Né? E eu falei, não, é que quando é foto de família, eu não mostro, não tenho o que mostrar para ninguém. A gente manda no grupo da família e avisa o que está acontecendo, né? E aí o que eu percebi? Que as fotos que de fato eu divulgava é porque alguém tirava de mim. Não necessariamente eu as tirava, alguém tirava e a gente postava porque dividia com esses corredores. E daí, um belo dia encontrei lá na internet, vou passar e volto. Olha lá, ó.
informação assim: a busca pela felicidade está nos tornando infelizes e as redes sociais estão ajudando. Não estão ajudando. Por que elas não estão ajudando? Porque a gente olha a vida do outro e imagina que a vida do outro pela foto está uma maravilha. E ele tem felicidade e eu não tenho. Falei, agora eu entendi por que o meu irmão virou e falou assim: uai, não tá bom aí com o marido, porque não tem foto sua com o marido. Não tem foto sua com os filhos, só tem foto sua fazendo alguma coisa. Tá lá, ó, as redes sociais não estão ajudando, porque a gente vê algo que o outro mostra, a gente deduz que aquilo é felicidade e diz: eu não tenho essa felicidade. Daí, vou voltar, que agora sim. E vamos ao conceito que a gente encontra buscando nos dicionários o que seja felicidade. Felicidade, um estado durável de plenitude. Alguém conhece esse estado? Plenitude, sempre aquela satisfação enorme. Satisfação e equilíbrio, tanto físico quanto psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa, aquele júbilo, aquela alegria que não passa. Alegria não, satisfação. E a gente diz disso porque não existe sinônimo perfeito. Não existem palavras com o mesmo significado. Se existissem palavras com o mesmo significado, uma acabaria. Então, as palavras, às vezes, elas têm sentido muito próximas uma da outra. O sentido é próximo de uma palavra para a outra, mas jamais iguais. E daí, diz ainda, a felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual, de paz interior. Daí, quando a gente olha a foto das pessoas, ainda que ela fale da satisfação de estar passeando, de estar comendo um prato de comida diferente, de estar com a família, a gente sabe que aqueles são momentos específicos, né? O meu filho mais velho, sempre que nós nos reunimos, como não é algo, está ficando cada vez mais raro, eu peço para tirar foto de família. E aí ele vira para mim e fala assim: na foto a família é perfeita. Mas ele esquece que, de fato, a família é perfeita. Ela é perfeita para cada um de nós, porque ela vem na medida da necessidade do nosso aprendizado e da conquista da nossa felicidade. Mas a rede social, onde, por hora, mostra para a gente que está a felicidade dos outros, é como se a gente quisesse mostrar que é feliz, sem mostrar as dificuldades que a gente tem. Mas isso só acontece para quem não está pensando do ponto de vista do Espírito. E hoje, em particular, por estarmos reunidos numa casa em que buscamos esse encontro com o Cristo, nós estamos pensando a felicidade do ponto de vista do Espírito. E Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus, nos versículos 5, 6 e 10, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. E ele diz: bem-aventurados, olha lá, os que choram, porque serão consolados. Quem posta
lá nas redes sociais a sua dor. A gente encontra isso? Não. E quem acredita que chorar, porque a gente chora pela dor, choramos da alegria, mas desse choro do qual Cristo fala, das nossas dores, será um bem-aventurado. E nós vamos ver o que é um bem-aventurado. Diz ele ainda: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque esses serão fartos, receberão a justiça. Morar especificamente hoje no estado do Rio de Janeiro, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, que constantemente a gente vê noticiado tantas dores envolvidas da morte, da violência, e nós vemos ali o choro. Como é que podem esses que falam assim, eu quero justiça, como é que esses serão fartos? Ou seja, serão fartados, serão resolvidos do desejo da sua justiça. Aí a gente pula mais um para refletir. Primeiro vamos falar dessa condição do que seja o bem-aventurado ou a bem-aventurança. Então nós temos o uso da palavra bem-aventurado em duas condições. Ou como aquilo que a gente nomeia, ou como aquilo que a gente dá como característica. Mas ambos vão falar da condição de uma felicidade eterna, de uma condição de felicidade. Então a gente pensa, como pode ter felicidade aquele que chora? Como pode ter felicidade aquele que passa pela dor e deseja justiça? Sem a visão da condição do espírito, dá para imaginar felicidade nisso? Então vamos além. Diz ainda Jesus: bem-aventurados os que padecem perseguição por amor de justiça, porque deles é o reino dos céus. Com o Espiritismo a gente aprende que estamos na escola da Terra, que não possuímos uma só existência, que estamos participando de mais um momento nessa escola. Daí, aqui estamos para aprender aquilo que em outra vida nós não aprendemos. Então, se choramos, é porque provocamos a dor. E a maneira de compreender a dor do outro é vivendo a dor. Mas a mesma dor, não necessariamente a mesma, mas passando pelo processo de dor, porque uma vez envolvido dela, a gente diz, eu não quero essa dor para ninguém, nunca mais. Então, envolver-se desse desejo é que é a maneira de ser consolado, porque a gente diz, Senhor, me protege, cuida de mim, me fortalece para o enfrentamento da luta. E aí, como é que eu consigo isso? Vivendo o exercício sem me rebelar por ele. Mas e se, passando pela dor, eu me revolto e provoco mais dor? Eu estou assinando uma nova promissória. Porque o exercício de todos aqueles que conhecem o Evangelho do Cristo é, recebendo a cruz, envolver-se do perdão, envolver-se da doação, da atitude diferente. Opa! Ao espírita, é preciso lembrar também da condição que aprendemos dos atributos de Deus, sendo aquele que é eterno, infinito, imutável,
imaterial, único, todo-poderoso e a parte aqui, ó, fundamental, soberanamente justo e bom. Então a felicidade não pode ser para um. A felicidade tem que ser para todos. Porque se nós aprendemos com Jesus que ele disse que Deus é Pai, ele não pode ser um Pai diferente de todos nós que somos encarnados. Qualquer um de nós, sendo pais ou não, sabemos que um pai deseja o melhor para todos os seus filhos. Ainda que um pai tenha um filho chamado de ovelha desgarrada, aquele meio sem juízo, aquele que se encontra na ignorância, aquele que ainda não ajustou o passo, o que deseja um pai para esse filho, senão o melhor? Se nós, que não temos esses atributos de Deus, queremos o melhor para os nossos filhos, como poderia Deus não desejar para nós a felicidade? Por isso que nossa conversa agora é desta condição do que é material para o que é espiritual. E mesmo nós que escolhemos a espiritualidade, a condição da espiritualidade, que buscamos compreender a nossa condição de espíritos, comumente nos esbarramos em dizer que nós somos humanos. A gente diz, mas eu sou humano. Nós somos humanos? Ou nós estamos momentaneamente humanos? Que é o que a gente esquece. Nós não somos humanos. Nós somos espírito. E o grande exercício é manter-nos espíritos envolvidos da condição material. Esse é o nosso exercício enquanto encarnados. Daí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando traz então, na codificação Kardec, falar sobre as bem-aventuranças, no item 20 está o seguinte: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Da mesma maneira que eu encontrei lá na busca das notícias, porque hoje a gente diz, não estão nos jornais, estão em todas as partes. A notícia que diz de como a rede social, as redes sociais, têm dificuldade esse encontro com a felicidade, do ponto de vista material. Também as redes sociais nos dizem, através das notícias, como as pessoas hoje estão envolvidas da depressão. Como o aumento do suicídio, como houve o aumento do suicídio. Isso é novidade para a gente? Não é, a gente sabe disso. Sabe dos problemas que as casas religiosas, não é só o centro, têm ao receber pessoas falando dessas suas dores e do desejo de não estar mais vivo materialmente, encarnado. E falam dessa infelicidade com a vida. Sejam abastados materialmente, sejam pessoas envolvidas da beleza, de facilidades que outros gostariam, chegam às casas religiosas falando desta dor. Então, a gente observa e pensa e reflete, o que é a felicidade para você? O que é a felicidade para cada um de nós? E o que a gente tem como resposta, na maioria das vezes, as pessoas dizerem que se tivesse um dinheirinho sobrando, que era mais fácil ter felicidade. As contas pagas, o remédio comprado, uma viagem de vez em quando, um passeio, né? Com ele, dizem ainda, talvez o amor que chegasse. E aí,
traria felicidade. Porque são pessoas que pensam que o amor está no outro. O outro que vai me trazer. Tem também gente que diz que a felicidade estaria na saúde. Porque está passando por dramas de viver no hospital, né? Quem precisa de fazer hemodiálise, quem está envolvido de uma quimioterapia. Quantas são as dores? E a pessoa diz, eu não tenho felicidade por conta disso. Outros diriam ainda, emprego. Porque não ter o emprego, eu não tenho dinheiro, não tendo dinheiro eu não tenho como me manter, é o filho que precisa, é a comida na casa, é a manutenção do teto que me abriga, então o emprego. Outros diriam ainda, a minha casa. A minha casa era felicidade. E a gente não vê às vezes os programas de TV mostrando a alegria que a gente transforma em felicidade daquele que ganha a casa. E aí depois você pensa, e como manter aquela casa? Uma vez eu me lembro, dizia minha cunhada, que participava de uma, acho que eu contei isso aqui uma vez, mas é porque é significativo, de um projeto na casa espírita que ela trabalhava, e que eles perceberam que em Belo Horizonte as pessoas não precisavam mais do óleo, ou do fubá, ou do feijão. Então tinha a cesta básica, mas graças a Deus nós estamos vivendo um momento da humanidade que não é mais difícil obter essas coisas em regiões do Sudeste. Em outras regiões do Brasil, talvez isso seja necessário, mas graças a Deus, na região do Sudeste, isso tem diminuído. Então, em BH, ela observou que as pessoas chamadas de carente, que iam ao centro, tinham outras necessidades. Às vezes não tinha um botijão de gás que pudesse, então, preparar o alimento. E outras que, de fato, moravam em casas sem condição alguma. Então, eles fizeram um mutirão para fazer casas próprias. O meu cunhado é engenheiro, juntou-se com outras pessoas e vamos fazer casa própria. E o projeto iniciou-se, uma das pessoas que era mais antiga no centro, teve a primeira casinha. Então, eles que tinham um cômodo de chão batido, onde morava ela e mais 9 filhos numa casa só, todos numa cama, todos envolvidos naquilo que a gente diria, né, naquele emaranhado, ganharam a casa. Uma casa com uma sala, uma cozinha, um banheiro, 2 quartos, com beliches, de forma que todos pudessem dormir na sua cama. Muito bem. O que aconteceu? Em breve, a senhora, vamos lá, a dona Maria, chega no centro e o semblante não é daquela felicidade inicial. O que houve, dona Maria? O que está acontecendo? A casa está com algum problema? A casa material está ótima, mas a casa espiritual não anda muito bem. Por quê? Nunca tivemos tantas diferenças entre os filhos. Os filhos brigam a ponto de um querer matar o outro agora. Está difícil a coisa lá, né? Muito bem, vamos orar. Vamos pedir para envolver aquela casa. Ótimo. Não é que numa das reuniões mediúnicas veio, sim, a mensagem de que muitas vezes nós encarnados nos arvoramos acreditando que Deus não está no comando. Que Deus não envolveu, não preparou um filho teu, Jesus, que é o governador do planeta. E ele não sabe das dificuldades da dona Maria, por isso que ela não tinha casa, né? E aí, o que disseram? Que aquela família, aquelas almas, estavam envolvidos naquele exercício de uma casa sem condições materiais para se encostar, para vencer velhas dificuldades do passado e a necessidade de dormir junto
agarrado para desenvolver as primeiras conquistas do amor. Era algo necessário a eles. Jesus não estava dormindo e aí deixou por nossa conta. E qual era o propósito agora? Muito bem, casa material feita, desejo de oferecer a felicidade. Agora volta lá e implanta o quê? Implanta o culto do evangelho no lar. Então vamos à próxima. Família. Quantas pessoas clamam pelo desejo de ter família, de constituir família? E quando constitui, reclama da esposa, reclama do esposo, reclama do filho, dos filhos. Porque tem aqueles que desejam os filhos, mas desejam os filhos, eu digo por mim, que a gente idealiza e esquece que os filhos que nos chegam são espíritos com os quais nós temos profundo comprometimento. Que são eles espíritos que nem sempre têm a afinidade conosco que nós gostaríamos, mas são filhos. Sejam eles vindos da barriga, ou sejam aqueles, uma vez uma amiga disse, estou indo pegar o avião para buscar o meu filho longe. Estava numa felicidade só, né? Depois tem outras felicidades quando eles crescem. E uma grande dificuldade é acreditar que a felicidade está no outro. E aí, cobra que o outro faça, que o outro seja, que o outro se apresente de uma forma que não é aquilo que eu quero. Mas a nossa felicidade, graças a Deus, não está no outro. Senão a gente poderia colocar a culpa em Papai do Céu de novo. Afinal de contas, você me deu alguém que não está sendo legal a me entregar a felicidade. Então, vamos à frente no que diz ainda lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu preciso tirar o casaco. Estava friozinho, mas acho que a coisa esquentou um pouquinho. Então, continuam lá o Espírito dizendo, isso, meus caros filhos, prova, quer dizer, é essa condição de que todos, em todas as condições, dizem não serem felizes, diz o Espírito. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade da máxima Eclesiastes, que está lá no Velho Testamento, que diz que a felicidade não é deste mundo. E continua ainda, com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, que traz toda a sua beleza, são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, poder, fortuna, felicidade, tão desejados do mundo, pois que ouvimos constantemente no seio das classes chamadas, ditas, privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente da sua existência. Eu não sou feliz. Aos olhos do mundo tem-se tudo e ainda assim não é feliz. Quem traz essa mensagem é o cardeal Morlot, em Paris, 1863. Bom, então, nós fizemos uma caminhada pela parte teórica do Espiritismo. Aí agora nós vamos trazer um estudo de caso. É a mensagem que, para mim, é o maior exercício de conquista de felicidade. Qualquer outro palestrante que chegar aqui vai ter uma visão diferente. E o gostoso desses nossos encontros, que ainda que a gente se ligue à espiritualidade, né, nos transformando em médiuns da palavra, trazendo essas lições que hoje a tecnologia nos permite apresentar, porque não é nosso,
É apenas a nossa visão? Está em todas essas fontes de luz que a espiritualidade nos envia. Esta mensagem chamada Os Estranhos Credores, que está no livro Pontos e Contos, do Humberto de Campos, é para mim de me arrepiar. Nós vamos ver por quê e por quê, vamos entender por quê eu a escolhi para falar do encontro nosso com a felicidade. Humberto de Campos diz que jamais havia encontrado no mundo espiritual alma tão bela. E a gente troca ali as partes da história, mas quem for lá no Pontos e Contos vai encontrá-la. Então, escolhi começar por esta parte da história. Diz assim: nos rudimentos da infância, é Diana, o espírito, quem conta a sua história. Nos rudimentos da infância, observei que meu corpo estava em desacordo com os meus sentimentos íntimos. Então, ela, ainda bem pequenininha, olhava para o corpo e achava que alguma coisa não estava adequada. A princípio, vigorosa rebeldia dominou-me o coração, mas fui lavando as manchas da revolta com lágrimas benfazejas. Então, quando a revolta nos toma, né, aquela tristeza que a gente gostaria que a coisa fosse diferente, chorar também faz bem. Lágrimas benfazejas. E porque a orfandade me colhera nos primeiros anos, fui compelida a desposar um homem terrivelmente disforme que me impôs 4 filhos desventurados. Que encarnação é essa, hein? Fácil. Aí pensemos, coitada dessa criatura, ela não foi abençoada por Deus, não é? Mas nós sabemos que as encarnações, que as nossas reencarnações, quem é que as programa? Nós não programamos as nossas reencarnações? Nós não chegamos lá no Ministério do Planejamento, junto com o nosso mentor espiritual, e conversamos ali para as possibilidades de fazer com que o nosso retorno a essa escola seja proveitoso para o nosso aprendizado? Então, essa nossa amiga, esse espírito chamado Diana, escolheu, parece que uma encarnação não muito fácil. Logo após o nascimento do último dos filhos, meu infeliz esposo, feliz porque ela, homem terrivelmente disforme, companheiro de quedas noutras épocas, veio a desencarnar, legando-me pobreza e viuvez irremediáveis. Então, voltamos. Ela pôde ter um companheiro que em outras vidas esteve com ela, mas não falou que esteve como marido. Foi um companheiro, um irmão de jornada que veio como esposo. Ele cumpriu a tarefa. E a gente diz, além de tarefa difícil, ela ainda vai ficar viúva? E diz, pobreza e viuvez irremediáveis, que não se podem remediar. Ela não vai encontrar ninguém nesta vida que vai trazer-lhe uma mala de dinheiro, que vai oferecer-lhe uma casa, porque está no programa reencarnatório com algum propósito que muitas vezes a gente desconhece. Então, temos aí uma irmã que se viu num corpo feio, órfã. Se a dificuldade bater, vai dar para procurar pai, mãe, irmão, irmã. Casou-se com um homem terrivelmente disforme, 4 filhos desventurados, que a gente não sabe qual a desventura desses filhos, fica viúva e pobre. Vida fácil?
Tem alguma dessas que a gente conhece por aí no mundo? Pois é. Tentei a conquista do trabalho digno. Entretanto, o infortúnio dos filhos não permitiu isso para mim. 4 filhos, filhos desventurados. A gente não sabe. Agora imagina, você vai trabalhar, o filho dá problema, o patrão quer alguém que tenha um filho com problema em casa. Imagina 4. Ela vai conseguir esse sustento digno? Um era cego, o outro leproso, 2 aleijados. Dá para arrepiar? Porque nessa vida, esse não é o nosso comprometimento. Mas será que nós podemos garantir que talvez não seja esse exercício necessário para nós? Alguém garante isso aqui? Muitas vezes, a vaidade me inclinou à prostituição. Não consigo trabalho. Ela sentia que o corpo estava em desajuste. Era um corpo feio. Mas em espírito sentia que tinha alguma beleza. Por que será que veio com um corpo feio? Olha ali o que é que mexeu intimamente com essa alma, a vaidade, que a inclinou, ou seja, e se eu for, o pezinho lá? Mas o instinto de mãe não me separava dos filhinhos. E toda gente me evitava a presença com manifesta repugnância. Feia e 4 filhos desventurados. O egoísmo procurou vendar-me os olhos, sugerindo o quê? Deixa eles, deixa por aí, põe na porta de alguém. Contudo, a maternidade sofredora me ajudava a vencer no combate do coração. Olha o que estava desenvolvendo esta alma. O que carregava lá na preparação no mundo espiritual como comprometimento, para apesar de tudo estar difícil, ainda assim ela não desvencilhar-se dessa prova. Diz ela ainda, o ciúme aviltrava o desespero e o crime, convidava ela a ficar desesperada, a fazer algo de errado. Mormente, principalmente, quando surgiam as mães tranquilas e afortunadas, ao meu olhar. Então ela olhava as outras mães e pensava, as outras têm, por que eu não tenho? Não é assim que a gente olha, por que o outro tem a felicidade e eu não tenho? Então dá vontade de tirar dos outros. Por que tantos irmãos cometem ainda o crime, roubam por conta de um celular? Porque ele acredita que ali está a felicidade. E se Deus não deu a felicidade para ele, ele vai atrás dela. Mas é uma ignorância que esses irmãos ainda têm, mas que nós vamos ver. Se eu não aprendo de um jeito, eu vou aprender de outro. Conta ela ainda. Todavia, o beijo de minhas pobres crianças atormentadas convidava-me à gratidão pela caridade pública. Então, pela caridade pública, a humildade. Ela não roubava, não praticava o crime, mas estava ali, sentada à porta de alguém, na rua, esmolando. E a gente diz assim, quer o dinheiro, pegou uma criança emprestada, não é? E quer o dinheiro para ela. Tem gente que faz isso? Tem. Mas eu posso colocar todo mundo no mesmo saco? Não devo. Mas eu dou. Será que vai fazer alguma coisa de errado? Problema dela.
A minha parte e o meu desejo de ajudar, ainda que seja com uma nota de R$2, é o que eu posso, eu fiz. Se é a oração que me cabe, eu ofereço. A gente oferece aquilo que a gente tem. Agora, o que o outro vai fazer é problema do outro. Mas que tem irmãs nossas comprometidas em muita dor e precisando da gente, tem aos montes. Nunca tive pouso certo. Como nunca dispus de parentes que me solucionassem as necessidades. Vaguei mendigando nos caminhos, errando sem direção, invariavelmente acompanhada pelos 4 meninos desditosos que se transformaram em sentenciados adultos cheios de necessidade. Aí a gente pergunta, onde é que está o pai do céu nessa história? Mais ainda, 4 almas, sem condição alguma. Como é que não desencarnam? Porque se são os nossos na nossa casa, se fica gripado, se tem uma febre, se a gente leva a UPA e na UPA não é atendido, a gente diz que esse é o pior país do mundo. Porque não atendeu o meu filho. E a gente vê que a espiritualidade atende a todas as nossas necessidades. As nossas necessidades de crescimento do espírito. Só que nós temos ainda muitos desejos da condição material. E isso faz com que a gente se sinta o tempo todo perturbado da nossa conquista da felicidade. Porque nem sempre as coisas acontecem como a gente prevê. Elas acontecem, nos causam dificuldades e exigem de nós a nossa tranquilidade. Mas a gente costuma se envolver da revolta. Continua a nossa irmã dizendo: ambos os aleijados partiram mais cedo para o sepulcro. O leproso desencarnou algum tempo depois e o cego andou comigo por mais de 40 anos. Quantos anos viveu essa irmã, provavelmente? Se começou aos 20, 60. 60 anos de muita dor. Aí nesse quadro branco, acha um pontinho. Um pontinho é uma existência naquilo que a gente chama de eternidade. O que serão 60 anos diante da eternidade? Suportei sede, fome e privações, conheci de perto a enfermidade e a aflição com os filhos amargurados, agonizantes ou insepultos. Não morreram com toda essa dificuldade, morreram quando chegou a hora. Ao completar, porém, os 70 anos, então foi mais um pouquinho, olha lá, ó, achava-me liberta do trio maldito. Que trio era esse? Vamos lá? Olha do que ela está falando, que ela passou dificuldade. Vaidade. Lembra que ela queria ser uma prostituta? O corpo feio que não deixou? Olha lá. O egoísmo. Quer dizer, aquilo que é meu é melhor. Não tinha mais. O ciúme. O corpo belo poderia trazer dificuldade. Ela venceu o trio maldito. Muito bem. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, fala sobre a perfeição moral. 5 são os itens: virtudes e os vícios, paixões. 1 só para falar do egoísmo, e aí fala da condição, dos caracteres do homem de bem e do conhecimento de si mesmo. Questão 917 do Livro dos Espíritos vai tratar como vencer o egoísmo. E os Espíritos respondem: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria.
Tá vendo por que o nosso exercício, ao nos envolver nesse estudo, nessa reflexão, é conseguir desvencilharmos-nos da condição material e falar do espírito? Fortalecermos-nos para entrar de vez em pensar e viver a condição do espírito? E aí Kardec vai comentar. O espírito fala um pouquinho mais, mas Kardec comenta. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, inclusive a vaidade. Inclusive, o que fala? Vaidade, egoísmo, orgulho, estava lá. Como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra. Destruir o egoísmo para desenvolver a caridade. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade. Felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro, que é a volta para casa. Então, vamos à história da Diana. Pois bem, agora ela conta porque ela viveu aquela experiência difícil do corpo feio, de ser órfão, de ter um marido feio também, bem feio, disforme, né? Dos 4 filhos desventurados, viúva e pobre. Pois bem, confesso que pertenci à classe das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta. O ciúme, o egoísmo e a vaidade eram o meu trio de verdugos cruéis. Voltei à carne numerosas vezes. Imagine, põe aí na mãozinha, pensa aí um númerozinho de quantas vezes voltou. Vamos ver quantas vezes ela voltou. Somente para atacar o ciúme fulminante, recebi a oportunidade de 9 existências sucessivas sem resultado eficiente. 9 existências. Tem ideia de mais ou menos quantos anos? De 900 a 1000 anos aí, né? Se a gente pensar que ela viveu 70 anos numa encarnação, 60, lembrando que aqui é escola, mais tempo a gente passa no mundo espiritual, que é a nossa casa, nos preparando para voltar à escola, no mínimo uns 1000 anos. E nessas 9 encarnações, qual foi o resultado? Ineficiente. Ou seja, pouco resultado, pouca melhoria. Para combater o egoísmo e a vaidade, regressei ao corpo físico muitas vezes, falhando das mais insignificantes promessas. Então, acreditar, né? A dificuldade que a gente tem de achar que somos melhores. Aquela velha história, mexe comigo, mas não mexe com familiar meu, não, que eu viro uma onça. Quem são os meus familiares? Já nos ensinava o Cristo. A dor que bate lá, bate cá. A dificuldade de lá é igual aqui. Como é que é essa história? Só porque está nessa vida, na mesma condição consanguínea? Sempre a recapitulação no momento vicioso. Olha que interessante como é que a gente vai vendo a espiritualidade trazer toda a teoria de Kardec para a experiência. A recapitulação é aquele exercício que a gente fala, nessa vida eu não quero não, deixa para a próxima. Nem sempre eu vou viver com as mesmas pessoas, mas eu vou viver o mesmo exercício abandonado. Aquilo que eu disse não dou conta nessa, recapitulação no momento vicioso. O exercício vai bater de novo, até que eu consiga fazê-lo. Olha o que ela diz. Envenenava meu companheiro pelo ciúme. Olha porque do corpo feio naquela encarnação. Alguém muito bela provocava o olhar de outros homens e o marido ficava o quê? Envolvido no ciúme. Quer dizer, ele às vezes estava num exercício de vencer a ele mesmo e ele era provocado. Aí a gente diz,
A culpa é do outro que nos faz cair no buraco? Não. A culpa não é do outro. Mas o outro tem a sua parcela de comprometimento com a minha queda? Tem. Eu caio por escolha. Eu escolho cair. Mas o outro pode dar a mãozinha? Pode. Pôr o dedinho para nos ajudar a cair? Pode. Aí, ela tem o comprometimento da parte dela. E o companheiro? Ele vai ter o comprometimento da parte dele. Quer ver mais? Destruir o lar pelo egoísmo. Eu adoro a novela das 6. É o horário que eu paro tudo. Que eu tenho, não estou dando aula de noite, então adoro novela de época. Essa semana, quem vê, não são todas, mas quem vê, todas as novelas, mas quem vê essa, na novela das 6 está lá a moça, a rainha do café, que dificultou o casamento do filho com uma moça que era mais simples, porque acreditou que ela não era uma moça adequada para o filho dela. Aí, ó, destruía o lar pelo egoísmo, achando que os meus são melhores. E perdia os filhos através da vaidade. Não é? O filho fala, não quero te ver, você faz maldade. Aí a gente pergunta, onde estão os nossos amigos espirituais nesta hora? Por que que eles não nos ajudam a não cair em tentação? E aqui, ó, os amigos desvelados seguiam-me carinhosos de esferas mais altas, estendendo-me braços fraternais. Entretanto, fracassei de modo invariável. Eles nos sopram aos ouvidos. Faz isso não, minha irmã. Age diferente. Faz de outra forma. Mas a gente tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quando a gente não quer, quando a gente se envolve da rebeldia, a gente não ouve o que é certo. A gente não ouve o que os espíritos falam para a gente. A gente compreende a nossa maneira. Daí, valia-me da bênção do esquecimento. A história, eu sou humano mesmo. E aí, na encarnação, acabava perpetrando novos erros e espizinhando as leis sagradas. Porque a gente diz, Deus vai entender. Ele entende? Entende. Mas cada vez que eu entro numa casa religiosa, seja aqui ou qualquer outro lugar, e que eu me envolvo de um pensamento que fala da espiritualidade, opa, agora eu estou mais comprometida no meu fazer. O tempo, contudo, ia passando implacável e os meus antigos benfeitores espirituais foram se distanciando. Por quê? O amigo não quer. A gente mostra, a gente fala, a gente convida a fazer diferente. Não quer? O que você faz? Então tá bom. Então você vai estar envolvido do seu livre-arbítrio, das suas escolhas. E foram deixando a companheira. Despediam-se afetuosos, estimulavam a fazer melhor, permanecendo assim relegada a ela mesma, ao livre-arbítrio. Só que outros problemas ela criava. Por fim, o esposo amigo, aquela alma que estava sendo companheira dessa irmã, sócio abençoado de experiências, lembra que história lá dos ciúmes? E empresas e vindas à encarnação inúmeras, foi convocado à esfera superior e, em virtude de méritos adquiridos, ele aprendeu. Ele caiu no buraco do ciúme, mas aprendeu. E os espíritos amados que me foram pais e filhos em várias estações evolutivas, não existiam agora nenhum deles ao lado daquela experiência com ela. Então, aquela companheira estava vivendo as encarnações sem ter almas com quem tivesse afinidade, porque ela estava com dificuldade de vencer a ela mesma. Quando ela se vê irremediavelmente sozinha, aí experimenta aquele pavor, e agora?
Como é que eu vou reencarnar? Porque tem isso. Você não faz afinidades espirituais, aqueles com os quais você tem afinidade não tem necessidade de reencarnar na Terra, como é que você volta para cá? Quem é que te recebe como mãe para te oportunizar a oportunidade na Terra? Aí por que que nasce alguns espíritos de mães que só dão a luz? Graças a Deus, porque eu volto. Esta estava nessa condição, como eu retorno agora? Mas lá no mundo espiritual, sabendo que tinha escorregado, que não tinha criado as condições para voltar ao aprendizado, ela se envolve também da depressão, no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, a depressão, o pensamento vibratório mais baixo, a gente sabe para onde nos manda, não é? Para as regiões umbralinas, por escolha vibracional. E aí ela está sendo vencida pelo trio nefasto que fala para ela, você é mesmo, você é egoísta, você é ciumenta, você é vaidosa, não tem jeito para você. Mas quem está dizendo isso? É o próprio Espírito, não é? Que se vê envolvido do seu erro, não é isso? Pois é. E aí fica no mundo espiritual muito tempo para preparar uma nova encarnação. Só que, gente, os benfeitores, esses amigos espirituais, eles não nasceram prontinhos, não. Eles nasceram simples e ignorantes, como todos nós. Eles se tornam benfeitores depois de terem passado por experiências sofridas, doloridas. E um desses espíritos vai até ela. É uma nobre missionária. Ela vai contar da dificuldade dela semelhante, em experiência semelhante. Diz para Diana, Diana, eu estive nesta condição. Eu também fui aplacada por esse trio nefasto, mas eu consegui vencer. Você quer vencer também? E aí ela fala assim, olha, sabe como eu resolvi a minha vida? Sabe como eu conquistei a felicidade? Eu voltei à Terra como mãe de filhos monstruosos. E aí eu arrepio de novo. Porque a gente sabe que o que manifestamos no corpo físico é aquilo que a gente é enquanto espírito. E se nessa encarnação, a condição da monstruosidade que às vezes ainda eu sou, não se apresenta, é porque o Pai do Céu está me dando um tempo para eu fazer conquistas da alma. Porque quando eu chegar nestas condições, eu preciso de força para continuar a minha luta. Vamos ver onde ela precisou buscar esses filhos. E a gente vai ver aí, ó. Nós não conhecemos essas histórias. Hoje, quem tem problema de lábio leporino, fácil de resolver, não é? Hoje, a Índia, que teve os casos mais sérios em relação à deformidade, o mundo inteiro vai para a Índia, tem hospitais para diminuir essas dores. A gente vê que no avanço, na caminhada do planeta Terra, estas dores envolvidas ao corpo físico estão sendo vencidas. E esses espíritos que ainda carregam a necessidade de se apresentar desta maneira, de expurgar na necessidade de aprender, vão nascer na Terra? Às vezes não, porque aqui do corpo físico serão recuperados. Pois bem, e aí, esta benfeitora que vai buscar a Diana nas zonas umbralinas, que ela foi dominada pelo ciúme, pelo egoísmo e pela vaidade durante 70 anos, e se ela queria passar por uma prova de forma a vencê-los também.
E esta benfeitora aconselha a Diana ir lá nas furnas purgatoriais, rogar a colaboração dos dirigentes, daqueles que cuidam daqueles espaços e candidatar-se à maternidade dolorosa. Olha só, aquelas almas que estão naquelas regiões ubralinas, não tem ninguém para recebê-los também. Não tem afinidade. E aí? Nós vamos chegar lá e eu vou mostrar para vocês. O que ela fez? Aceito. Aceito o convite. Afinal de contas, tem milênios que eu estou reencarnando e não estou me ajustando. Tá lá, ó. Vocês estão vendo ali, ó? Olha. Aqueles espíritos que se ligam uns aos outros pela revolta e perdem a estrutura perispiritual e precisam reencarnar para ajustar-se. Nós não vimos uma menina lá na Índia bem parecida? Então, ela vai a essa região umbralina e fala: por favor, eu quero, para vencer o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho, fazer o quê? Receber 4 almas com as quais eu não tenho comprometimento. Aí a gente entende por que essas 4 almas eram comprometidas do corpo físico. Olha de onde saíram. Olha como estão envolvidas dos erros do passado, mas precisam reencarnar. E aí são irmãos em estágios longos de loucura, cegueira, deformação. Ela solicitou a concessão. Posso. E o que disseram? Pode. Aceitaram o pedido. E ela vai reencarnar para uma maternidade dolorosa. Dolorosa aos olhos do mundo. Que a gente olha, quando a gente vê uma mãe grávida, a gente fala assim: ah, que Deus ajude para nascer com saúde. E os espíritos que precisam de nascer sem saúde? Precisam nascer sem saúde porque não constituíram a saúde. E precisam resgatar a condição de saúde. Então essa mãe que recebe o filho sem saúde fala o quê? Eu não sou merecedora da felicidade. Quando, na verdade, é justamente ela que tem toda a condição de conquistar e oferecer a oportunidade da felicidade. Aceitou as 4 crianças e, lembrando, recebe do corpo físico, mas ela estava a adotar o quê? Filhos de Deus. Então, elas os envolveria na maternidade carnal. E foi assim que depois de 70 anos, ela se liberta do trio maldito. Retorna ao mundo espiritual totalmente renovada e vitoriosa. E o que é a vitória no mundo espiritual, senão a conquista da felicidade? E quando a gente diz dessa condição de vitoriosa, não é que ela vai chegar no mundo espiritual e ser santa. A vitória é ter dado cabo da encarnação que nos coube, do exercício que nos coube. Então, nesta vida, cada um de nós recebeu os exercícios necessários para a conquista da nossa felicidade. E esses instrumentos para a conquista da nossa felicidade nem sempre sai bonito nas fotos do Facebook. Mas que, envolvido dessa espiritualidade amiga, de Maria Santíssima, desses espíritos que assinaram conosco a oportunidade da reencarnação, né? A gente possa valorizar os instrumentos para a conquista da nossa felicidade. Que Jesus nos fortaleça, que Maria Santíssima nos envolva em seu manto de amor, porque
temos todas as condições de conquistar a nossa felicidade se lembrarmos. Ela não é aquela que reluz no mundo material, mas é aquela que nos abre a conquista da nossa elevação espiritual.